ser bandoleiro, amigo? Maybe. Maybe not. Vai enfiar no... I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores do inferno! Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa 7ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, Vicar Hell Butcher. Fala, galera do mal! Estamos aqui hoje para falar de cinema, muito rock and roll e de muita maldade. Aqui com a gente também, Lord Mago Hell. Hello everybody, welcome to hell. Caralho, é a malvadeza em pessoa, né, cara? Aqui com a gente também, Lord Baconemos. Fala, galera. Se você aprovou o que o Rami Malek fez interpretando o Freddie Mercury, a sua parada é as imitações do Zorra Total. Calma, nosso tema de hoje, eu vou explicar. O tema do nosso cast é a nova era dos musicais. Será que é a nova era dos musicais? Vamos entender melhor do que é isso. Só pra gente definir que tipo de filme a gente tá falando aqui, vamos explicar melhor. Tem dezenas de milhares de documentários sobre bandas, artistas de rock por aí, mas o foco, eu acredito que o foco hoje não são os documentários. A gente não vai ficar falando dos documentários aqui. O que a gente tá falando é de filmes de ficção, com atores vivendo personagens reais, às vezes os próprios personagens reais vivendo os próprios papéis, né? Mas tem essa pegada da ficção, tem características específicas, né? Cada filme deles, frequentemente com músicas exclusivas daquela banda, né? Só para aquele filme, ou a música só daquele artista, e a música, ela ajuda, ela se predispõe a contar a história daqueles músicos, ou enfim. Então, a música é parte fundamental da narrativa. Esse é o tipo de filme que a gente vai falar. Você provavelmente deve estar lembrando de algum filme aí, né? Só pra gente ilustrar melhor pros nossos ouvintes. Que exemplos vêm à mente de vocês, assim, pra esse tema que a gente tá trazendo hoje? Que filmes que vocês lembram dentro dessas características que eu falei? O Bohemian Rhapsody, um filme superestimado pra caralho. Perfeito. Vencedor de 4 Oscars, né? Tem o Rocketman. O Bohemian Rhapsody, a gente vai falar um pouco dele aqui também. Conta a história do Queen. Rocketman saiu ano passado. De uma certa forma, como eles falam, é uma fantasia baseada na realidade do Elton John. O Renatão trouxe pra gente o The Dirt, Confissões do Motley Crue, que a gente chegou a falar em um cast. O Maguinho chegou a trazer pra gente o Judy, Muito Além do Arco-Íris, né? Que foi o filme que deu o Oscar pra Renée Zellweger. A gente falou dele no cast dos filmes de janeiro de 2020. O que mais que a gente lembra? O Yesterday, dos Beatles, que também não é exatamente uma biografia, né? Exato. É uma ficção, tem as músicas dos Beatles como um dos elementos centrais, né? E a música literalmente ajuda no ritmo do filme, né? Nos momentos que o filme precisa, toca essa música. No momento que o filme tá mais assim, toca aquela música. Então, sem dúvida, também tá dentro disso. Eu tava lembrando aqui, o Green Book pincela isso também, né? O Green Book, É verdade, Green Book o guia. Ele pincela um pouco isso, né? Porque ali... Pincela um pouco a vida dele, verdade. Entendeu? É mais sobre a ótica do Viggo Mortensen, mas... Tem um filme que pouca gente viu, que você viu e eu vi pela sua recomendação, foi A Música da Minha Vida, que é um belíssimo filme, gostei demais, né? Que é uma inspiração, né? É um filme muito, muito inspirador sobre a ótica da obra do Bruce Springsteen, né? Então é um filme bastante interessante que eu vi depois que o senhor recomendou no cast. Cara, eu sou fã do Bruce Springsteen, eu gosto dele. Das coisas antigas dele eu gosto. Sim, é verdade. E de trilha de filme também eu curto. Então, a gente chegou a falar dele no cast dos filmes de setembro de 2019 também, eu gostei, acho que foi a minha surpresa do mês. É um filme que a música dele não é sobre a vida do Bruce Springsteen, mas tem ali no meio um pouco sobre a vida do Bruce Springsteen também. E mescla com a vida a ficção que é contada lá. Mas eu tenho um filme aqui que lançou no passado nos Estados Unidos. Aqui não chegou, mas vocês viram. Vocês conseguiram achar e ver. Que é um filme chamado Lord of Chaos, que é um filme muito pequeno, né? Como eu falei, lançado nos Estados Unidos. E eu queria que vocês explicassem um pouco, acho que vocês 3 viram o filme, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco do que se trata e sobre quem que é, Rafa. Vou começar com você. Cara, o filme
filme, ele conta a história do Mayhem, né? Mas o muito maior que o Mayhem é a história bizarra que a banda teve, né? Um dos fundadores da banda, né? Que é o Euronymous, que ele chama um vocalista que o cara se mata e o cara, a primeira coisa que ele vai fazer é tipo comprar uma câmera descartável pra tirar foto do maluco, e depois esse cara é assassinado pelo Varg, que é o baixista que ele chama pra banda depois. Enfim, é uma história que mexeu com a Noruega na época, né? Porque o país é uma esquina, né? Então é um cruzamento aquela porra. Parece, sei lá. Parece Todo Penedo. mundo se conhece. Parece Penedo. Então eles queimam 2 igrejas, acabou. Fudeu. E queimaram a igreja e tal. Então é uma história que envolve crime, envolve assassinato, condenação. O cara foi condenado, tava preso, acho que já tá até solto, mas assim, é uma história pesada. E o filme conta a história não necessariamente só da banda, mas assim, envolvendo esses personagens principais, que é o Euronymous e o Varg. E assim, um filme despretensioso que, cara, me agradou bastante, né? Conforme eu falei, ele é despretensioso, ele vem contar uma história que, pra quem conhece metal, assim, principalmente metal extremo, é uma história que você tem muitas pessoas que defendem cada um lado e tal, quem provocou o quê, assim, então, assim, é bem interessante. Eu gostei bastante do filme. Então, uma curiosidade que eu descobri hoje, esse filme ganhou uma versão, um nome em português, né? Ele virou Mayhem, Olha. Os Senhores do Caos. Olha. Faz sentido. Eu acho engraçado, assim, porque quando eu era adolescente, eu comecei a ouvir rock extremo, assim, metal extremo. Isso é época pré-internet, assim, a internet existia, mas nem todo mundo tinha acesso e não existia esse fluxo de informação. Google ainda não era um negócio que era, assim, todo mundo conhecia. E a gente ouvia essas histórias, tipo, caraca, lá na Noruega, o pessoal muito louco, o baixista matou o vocalista da banda, o pessoal lá queimava igreja, e eu fui ver o filme e é, tipo, tudo uma banda só. É a mesma galera. Você acha que é um movimento, né, de 70 bandas? Não, são 3 pessoas. Mas independente de gostar ou não do som e tal, eu gostei do filme, achei bem interessante, assim, mas é um filme bem, bem violento, assim, né? Também não poderia deixar de ser, né? Maguinho, o que você achou do filme? Você recomenda também? Bom, então, eu tenho uma particularidade sobre esse estilo, porque eu lembro que a minha monografia foi sobre classes sociais e tal, e o estudo de caso foi tribos de heavy metal, e eu falei sobre o black metal, que era o estilo mais extremo. Então, essa história inteira eu expliquei na sala de aula pra galera que não sabia nem o que nem do que se tratava essa história toda, né, do chamado Inner Circle e tal, do estilo do black metal que se formou lá na Noruega, e que eram por pessoas completamente loucas, depressivas e tal, mas basicamente o filme trata disso tudo, né, dessa história, dessa mítica que é o black metal, né, é uma parte da história do heavy metal e dos seus 500 subgêneros que eu acho que é importante pra quem gosta de música, pra quem quer entender um pouquinho dessa cabeça louca, né, então é um estilo controverso bastante, eu acho que vale ver sim. Muito bem, então o filme se chama Mayhem, Senhores do Caos, né? O Felipe trouxe agora em primeira mão, não sabia que o nome em português era esse. Mas então, em inglês é Lord of Chaos, e esses meus amigos aqui viram. E eu achei importante falar porque, assim, acho que casa, né, com esse nosso tema de hoje. Lords of Chaos, Bohemian Rhapsody, Rocketman. Só que eu vou devolver pro Rafa o seguinte, o título que eu coloquei aqui é meio provocativo, né? A Nova Era dos Musicais. Você considera esses filmes musicais, Rafa? Cara, onde é que você acha que eles se encaixam, assim? A gente pode considerar eles realmente musicais? eu acho que depende. O Lords of Chaos definitivamente não é um musical. Mas o Rocketman já é um filme que, além de autobiográfico, ele usa o lúdico pra contar a história do Elton John e tem números musicais. Pois é. Então, eu acho que a grande parada é assim, filmes sobre música. Não tem, acho que é difícil a gente definir, são filmes sobre música, sobre bandas, sobre músicos que contam a história, e você vai ter um espectro, né, de filmes que vão contar de uma forma lúdica, como é o Rocketman, até filmes que vão contar de uma forma visceral e meramente narrativa, que é o Lords of Chaos. Cara, então, eu acho que o Rocketman é o que mais se aproxima do musical clássico, vamos dizer assim, né? Eu penso que voltou a ter um pouco, o musical passou muito tempo fora, assim, não tinha um grande lançamento, né? Lá para 2006, 2007,
começou a sair uns musicais, mas muito aqueles musicais antigos, mais próximos dos musicais clássicos, né? Dos clássicos, né? Que é o personagem andando na rua, no meio do diálogo, vira uma música e surge gente da janela cantando. E esse é um tipo de filme que muita gente se incomoda, né? Assim, eu conheço pelo menos muita gente que não gosta. E eu acho que essa nova era dos musicais aí, principalmente esses filmes biográficos, eles estão tentando dosar, né? Vamos dizer assim, estão tentando costurar mais a música à história. Então, o Bohemian Rhapsody tem muito isso, o Yesterday tem muito isso. É que, assim, tem um momento da música, mas não é uma coisa que interfere diretamente na história, assim. Não é que tá rolando uma cena e a música atravessa a cena. Eu acho que a música é mais usada para contar a história e, lógico, você que é fã do Queen, quer ouvir a música do Queen. Eu acho que esses filmes são mais sobre a biografia, ficção, do que propriamente sobre as músicas. Eu acho que o Rocketman e o Yesterday também tem um pouco isso. Flerta mais com essa coisa lúdica dos musicais mais antigos, mas eu acho que esses filmes, essas biografias mais recentes, elas até, em alguns casos, como Lords of Chaos, o próprio Judy, Muito Além do Arco-Íris, tem até pouca música, se você parar pra pensar assim. Não são filmes que tem muita música, assim, né? Então, eu acho que eles estão tentando criar algo novo aí, uma coisa, tentando criar essa simbiose aí entre a ficção e o musical, sem ter aquela característica do musical clássico. Eu acho que é uma coisa meio nova. É aí que eu ia chegar, porque eu acho que eu concordo e discordo, antes de passar pro Magui, eu concordo e discordo um pouco com vocês. Ninguém aguenta mais os musicais. Tem um público pequeno que gosta. O Maguinho é um que gosta, né? Eu ia falar que gosta eu. Tem uma galera que gosta muito do cinema de Hollywood clássico e tal, que sente falta. Então, assim, acha Chicago um filme maravilhoso. Os filmes do Rob Marshall, né? O Nine. O La La Land eu já acho que é um filme intermediário, por exemplo. Porque ele é um filme que ele se presta a contar uma história, ele traz uma música nova, mas eu classificaria ele como musical. Ainda é um musical, né? Ainda flerta com isso. Só que você já vê uma transição, na minha opinião. Agora, por exemplo, o Bohemian Rhapsody eu acho que tem de tudo. Você tem momentos onde a música é parte da cena, então a cena é sobre a criação daquela música. E você tem aquela cena de como aquela música surgiu, é o sentimento daquele personagem, então assim, a história vai meio que migrando pra criação daquela música, e aí, né, aquilo nasce. E você tem também cenas onde, tipo, do nada a música toca só pra poder tocar e falar, ó, essa música tocou no filme, tá? Não tinha onde encaixar. Eu tô falando de uma das minhas músicas favoritas, que é Under Pressure, que não tem por que tocar naquele filme, mas toca. E então eu acho que você tem um pouco de tudo ali, mas pra mim ainda é um filme musical, porque você tem tanta música incidental como você tem a música como parte da história, entendeu? Agora, Rocketman, ele flerta mais com o musical, como a gente fala. Mas eu diria que é um subgênero, vamos dizer assim. Não sei se o Maguinho concorda ou discorda. Maguinho, o que você acha? Eu acho também. Até porque, assim, o musical clássico, né, como La La Land, próprio Chicago, Moulin Rouge, filmes mais novos, né, com essa temática, o musical, ele se baseia onde a narrativa, ela tem que se apoiar em cima das músicas, né? Enquanto Bohemian Rhapsody, talvez eu acho que desses todos, que a música serve de narrativa, é mais o Rocketman, né? Que ela se apoia para que o filme conduza, né? E eu concordo um pouco com vocês três. Eu acho que, assim, é meio que uma evolução, porque os musicais clássicos da década de 30, 40, 50, assim, é um gênero muito, muito particular que pouca gente gosta, né? E eu acho que ele vem de acordo com a evolução dos tempos e isso ficou um pouco para trás. Você vê que o próprio La La Land, que é o filme eu coloco aí um dos 5 filmes da minha vida, porra, ele faz a homenagem clássica dos musicais clássicos, onde a música, ela faz parte da história, mas ele desconstrói o roteiro clássico de um musical, que tem que ter aquele final bom e tal, parará. O La La Land, ele desconstrói um pouquinho, já com uma ligeira mudança, e esses filmes, eles se apoiam nas músicas, mas você coloca aí drama, você tem um subgênero e vários atrás deles, entendeu? Então, concordo com um pouco do que vocês três falaram, assim. Aliás, não sei se você sabe, um momento de história aqui rapidamente, esse subgênero, como eu falei, subgênero, né? Não é tão novo quanto ele parece. Vocês têm ideia de quando saiu o primeiro filme já nessa pegada de misturar a história real da banda ou do artista com ficção? Não tem a mínima. 1954, tem um filme chamado Música e Lágrimas, que no original é The Glenn Miller Story, tem nada a ver com o título em português, conta a história da Glenn Miller Orchestra. 2 anos depois teve um filme chamado Ao Balanço das Horas, no original Rock Around the Clock.
Esse sim é considerado o primeiro filme realmente sobre o rock and roll, contava com diversas músicas daquela época e tal. Aí na década de 60, isso eu tô falando em 54, 56. Na década de 60 a gente tem a febre dos filmes de banda, aí realmente, que é uma outra pegada, mas é meio nisso também, que os intérpretes eram os próprios membros da banda. E aí os filmes mais famosos eram o Reis do Iê Iê Iê, que é no original a Hard Day's Night, é de 64, que mostra a rotina dos Beatles e tal, mas aí já vai nessa linha do filme semi-ficcional. Então, assim, dá pra gente dizer que esse formato não é novo. Eu botei isso no título, como eu falei, é uma brincadeira, mas não é novo. Os estúdios meio que reciclaram uma ideia que fez muito sucesso já na década de 60. Só no passado tiveram cerca de 4 filmes já nessa pegadinha de música e banda. E não são bandas de hoje, não. Beatles, Wham! Então, assim, por que você acha que isso tá voltando com tanta força, Rafa? Cara, o cinema vive de tendências, né? Então a gente tem isso ao longo do tempo, a gente tem ciclos, né, em que, vamos fazer filme de faroeste, né, vamos fazer filmes épicos, vamos fazer filme, então isso vai acontecendo. Eu vejo um movimento cíclico em termos de temas, assim, óbvio, você tem, isso chama atenção porque é cíclico em termos de tema, você volta sempre a ter alguns temas específicos. Eu acho uma maravilha, porque se você for ver, tem ainda história pra caramba pra ser contada. Às vezes você não precisa buscar na ficção uma história absurda, insana, né, ou no mínimo interessante pra você poder ir pro cinema. Você pode ir pesquisar na vida desses caras aí. Você tem música de blues, você tem músico clássico, tem Paganini, que foi acusado de vender a alma ao diabo e matar a própria esposa e fazer das tripas dela as cordas do violino dele. Porra, que filme foda que isso não daria. Inclusive deve ter alguma adaptação aí já, mas assim, é desconhecido. Eu concordo com o Rafael dessa questão dos temas meio cíclicos, né? Essa coisa do musical voltar, agora pensando aqui, né, enquanto a gente conversa, teve um filme do Ray Charles que deu o Oscar pro Jimmy Foxx, não é algo que parou, né? Não é algo assim. Se você voltar, você vai ver vários, cara. Pois é. Mas geralmente, assim, quando tem esse boom, é porque algum filme fez sucesso, fez muito sucesso, assim. Por exemplo, o Rafa falou de filme épico, faroeste. Por exemplo, na época do Gladiador não se fazia mais filme épico como Gladiador. Depois que o Gladiador explodiu, saiu pipocando filme épico aí pra tudo que é lado. Mas são filmes que já tem um público meio certo, né, cara? O filme do Queen, independente se o filme for bom ou se ele for ruim, já atrai o público. Quem é fã do Queen vai querer ver. Já tem um chamariz ali necessário, né? E esse tipo de filme é uma curiosidade também, tem acontecido muito no cinema nacional também. Né? Sim, de uns anos pra cá saiu o filme do Tim Maia, do Erasmo Renato Carlos, Russo, do Cazuza. Da Elis Regina. Ano passado teve saiu a Cinderela Baiana Simonal. da Carla Pérez também. Teve o filme do Simonal ano passado, então é uma leva, um tipo de filme que também chegou no cinema nacional, que não era muito comum, né, a gente ver esse tipo de filme dentro do cinema nacional. É um tipo de coisa que o público em geral gosta muito. Entendo muito o que o Rafa disse, que a parte, o Felipe também concordou, a parte cíclica, né? Eu acho que hoje em dia também tá muito mais fácil, né? A gente achava que não, que ia ser muito mais complicado, mas hoje em dia você tem um acesso muito mais rápido e fácil em tempo real a qualquer artista. Então, hoje em dia fica muito mais fácil você virar fã de uma banda, você conhecer várias e tal. Então, acho que a indústria pega um pouco isso e falar de bandas como Queen, como Elton John, como Bruce Springsteen, enfim, você tem uma gama de histórias, porque eles têm histórias pra contar, porque geralmente vida de artista eles sempre estão no limiar do bem e do mal, né? Essas bandas, artistas, músicos em gerais, têm tema, e eu acho que hoje a indústria de cinema, ela consegue te entregar muito mais coisas, com uma produção muito maior, com muito mais dinheiro, né, do que a gente fazia anteriormente. E o acesso que a gente tem, que o público tem com o Spotify e vários outros programas, você consegue ter eles na tua mão a qualquer momento, né? Engraçado que eu passei a conhecer muito mais bandas agora de heavy metal com esses programas do que antigamente, assim. Eu tô tendo muito mais acesso a bandas que eu não ia comprar CD. Entendeu? Uhum. Mas eu consigo ter o acesso a eles a qualquer momento. Eu acho que vocês foram no âmago da coisa, história. Eu acho que Hollywood tem um problema sério com história. E aí a gente não é só dos musicais que a gente tá falando, de filmes de banda, enfim. Tudo, né? Tudo. Falta história, falta criatividade. Então, assim, é óbvio, como o Rafa falou, são histórias prontas, algumas delas
completamente fora da caixinha. Por isso que a gente vê muita coisa de videogame, muita coisa de franquias meio que já prontas, Harry Potter, essas coisas assim, porque você já tem a base toda, a história tá lá. Você só precisa arrumar um jeito de adaptar, então facilita, né? Mas entrando um pouco nessa questão da história, eu vou pegar 2 exemplos, que são os exemplos, acho que estão mais vivos na cabeça da galera, que é o Rocketman e o Bohemian Rhapsody, que sem dúvida nenhuma foram os maiores sucessos dos últimos anos, e acho que são pilares desse gênero que a gente tá falando. O Rocketman e o Bohemian Rhapsody, por coincidência, tem o mesmo diretor. E eu acho que muita gente não sabe disso, mas é bom falar. O Dex Fletcher, ele na verdade, assim, ele não tem crédito de diretor do Bohemian Rhapsody, né? Ele foi chamado pela Fox para apagar um fogo, porque a história foi o seguinte: o Bryan Singer foi afastado, segundo dizem, por conduta antiprofissional. O que o Dex Fletcher fez no filme? Tem gente que fala que foi metade do filme, que metade estava pronta, ele fez a outra metade. E outras pessoas dizem que 2/3 estavam prontos e ele fez o resto. Ou seja, não dá pra duvidar que ele aparou as arestas ali, foi ele que encaixou o filme, foi ele que olhou o que tinha sido feito e falou assim: não, precisa de uma cena aqui, tem que editar pra cá, pra lá. Não. Foi o Dex Fletcher. Já no Rocketman, o Rocketman ele fez desde o início, participou do roteiro e tal. Então você vê mais a cara do diretor ali. São filmes completamente diferentes. Sim, bastante. Eles só têm uma coisa em comum: ambos foram sucesso de bilheteria. Então, assim, eu vou passar isso pro Rafa, tendo esses filmes em mente. O que o público quer ver? O que você acha que tem que ter nesses filmes pra agradar o público, afinal de contas? Cara, fazer esse tipo de filme, você já entra em campo com gol marcado. Pô, vou fazer o filme, vou nem entrar nesses dois, vou fazer um evental aqui que ainda não fizeram, mas precisam fazer. O filme do Iron Maiden. Vai fazer o filme do Iron Maiden, meu irmão. Você vai ter uma galera que vai porque é fã do Iron Maiden. E dependendo de como for saindo o material, de como as pessoas vão vendo como aquela história está sendo tratada, se estão tratando com carinho aqueles ícones, né, aqueles músicos, aquela obra, você vai ganhando a galera de cara. Então o cara não quer nem saber se a história em antecedência, né, quer nem procurar muito a fundo. Não. Quando sair eu vou querer ver. O cara já vai correr pro cinema. Eu acho que você tratando com carinho, né, mostrando que você está tendo respeito por aquilo ali, porque aquilo ali é um patrimônio de uma galera, né? Os fãs se consideram guardiões aqui do patrimônio da obra do Queen, da obra do Elton John. Você tem que agradar aquela galera ali, que aí você já entra com um gol marcado. E, no geral, essa galera vai arrastar mais gente e o boca a boca vai levar mais gente ao cinema. Então, se você souber fazer, é uma máquina de fazer dinheiro. Citando de novo Bohemian Rhapsody e Rocketman, eu inicialmente achei, por exemplo, a caracterização do Taron Egerton uma merda. Eu falei, isso vai ficar uma merda. Não, isso vai ficar uma merda. Somos dois. Aí quando eu vi o filme, eu falei, esse moleque me fudeu, porque ficou foda. Ele me vendeu um Elton John muito foda. O cara fez um esforço, ele cantou a porra das músicas, entendeu? Então isso mostra um carinho, né, um esforço que, cara, a gente como fã quer ver, né? Então eu acho que vai muito disso. A gente vai querer ver caracterização, a gente vai querer ver a interpretação, a gente vai querer ver aquilo porque a gente já conhece o personagem, a gente já sabe como é que ele é. Então a gente quer ver como é que o fulano que escolheram, que vai ganhar milhões, vai fazer aquilo ali. E o que me deixa mais puto é que você tem um filme que foi totalmente superestimado, que é o Bohemian Rhapsody, e no ano seguinte, você tem o Rocketman, que é totalmente subestimado, entendeu? Eu não sei se ele deu azar de sair num período que, tipo, já tava muito longe do Oscar seguinte e tal. Mas, cara, não dá. Deram a estatueta na mão do Rami Malek, já é uma sacanagem, cara. Não faz o menor sentido. Enfim, tô mais leve. Eu acho que essa parte que o Rafael falou de ter um carinho ali, ter um cuidado, né? Eu acho que é essencial que quem vai trabalhar nesse filme, assim, nos cabeças, podendo ser fã da banda, assim, já ajuda bastante, assim. Acho que botar na mão de qualquer um não é uma parada válida. E outra coisa que ele falou que me chama sempre a atenção em filme, cara, eu quando vou ver filme e o ator não canta as músicas, isso me tira muito do filme. É outro peso, né? Dá outro peso. Vou dar um exemplo. O Rami Malek não canta as músicas do Freddie Mercury. Eu já ouvi gente falando isso. Porra, mas não tem como ele cantar igual o Freddie Mercury. Mas eu penso assim, na minha opinião. Tá, mas eu não espero isso dele. Eu espero a entrega dele, que é o caso do ator, que fugiu o nome agora, que interpreta o Elton John. Ele mete a cara e ele canta as músicas, cara. Ele não canta tanto quanto o Elton John. Beleza. Não é fácil cantar tanto quanto o Elton John. Não é fácil cantar tanto quanto o Freddie Mercury. Mas, cara, eu acho que dá uma carga dramática muito maior ao filme quando o ator se banca, assim, sabe? Mete a cara, eu vou cantar porque eu estou vivendo aquele personagem, então eu vou cantar.
Eu acho que esse tipo de decisão corajosa, assim, é algo que fortalece muito o filme. Então acho que um pouco de criatividade fugida dessa receita de bolo, de ascensão e queda do astro, pode posteriormente dar uma sobrevida a esse, vamos dizer, esse gênero, essa parte nova dessas biografias musicais. Não, assim, eu acho que para funcionar como filme, eu acho que o básico você tem que ter uma história que te atraia, né? Uma coisa muito interessante que o Rafa disse é que, assim, esses filmes sobre bandas, artistas que são mundialmente famosos, você já parte de uma facilidade que é a sua legião de fãs. Eu vou dar um exemplo muito, muito antigo, que não é do estilo, mas pra gente entender como é que o fã, ele potencializa tudo só depois que ele vai entender que o filme não presta, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu fui ver 2 vezes no cinema Mortal Kombat e Street Fighter, né? 2 vezes no cinema. São 2 filmes merda demais, né? Mas na época, cara, lotou o cinema. E as vezes que eu vi, lotaram. E eu lembro que as revistas de games falavam muito bem do filme e tal. Então, assim, pra você ver como é que o fã, ele potencializa tudo muito. Só que eu acho assim, se você não tiver uma história que te pegue, eu acho que a grande diferença de Bohemian Rhapsody com o Rocketman tá no roteiro. O filme do Queen é uma bela homenagem ao fã do Queen. E ponto final. É isso. Não é nem de longe o filme que a banda merecia, pelo poder que tem o Queen, né, nos dias de hoje. E diferente do Rocketman, que tem uma puta história, com muita metáfora, com muito simbolismo, né, onde as músicas realmente têm função, né, narrativa fantástica. São filmes diferentes, porém, eles carregam o nome, né, de bandas e do Elton John, da banda Queen e do Elton John, que são nomes poderosíssimos, que vai levar uma galera só por causa deles, entendeu? Então, assim, né, mas ele foi barbado, por quê? Porque a galera inteira abraçou a banda e não o filme, né? É uma bela homenagem que a banda recebeu pelo ícone que foi, né, na minha opinião, acho que do Rafa também, o maior cantor de todos os tempos, né, que é o Freddie Mercury. Então, pra você ver o poder que essa banda, que esse artista carrega num filme deles, entendeu? Mas eu acho que tendo um bom roteiro na mão, você já tem 1-0, que é você tratar de bandas e cantores famosíssimos, né, com poder de público absurdo. Maguinho, vamos lembrar que o Bohemian Rhapsody era um dos favoritos pra ganhar o Oscar de melhor filme. Exatamente, Pô, ganhou a montagem, cara. Ganhou o Globo de Ouro. Montagem, exato. A montagem do filme é terrível. Esse ano, agora eu vou falar um pouco até dos filmes que vão sair ainda, agora em 2020, é que agora a gente não sabe, né, com essa coisa toda do coronavírus, não sei se ainda vai ficar agendado pra esse ano, mas está agendado sem data, mas a data de lançamento é esse ano. Tem um filme chamado Stardust, já tratando a fase que o David Bowie vai para os Estados Unidos e cria o Ziggy Stardust, né, que foi um dos personagens, uma das fases, e esse filme Stardust vai ser lançado esse ano. Outros filmes que vão ser lançados esse ano, né, pelo menos estão agendados, tem um que está agendado para outubro, é o Respect, essa biografia da Aretha Franklin, biografia musical, subgênero, sei lá, isso que a gente está chamando, né, nesse tema, que é sobre a Aretha Franklin. Já tem trailer na internet, se você quiser dar uma procurada. Tem outro filme que foi feito em 2017, mas ainda não foi lançado, vai ser lançado esse ano também, tava com data para esse ano, que é o Street Survivors, que é a biografia do Lynyrd Skynyrd. Vai ser lançado também, já está semi-pronto, The Power of Love, que é a biografia da Celine Dion. Rafa, essa é pra você. Olha. Vai ver? Pô, Rafa na primeira fila, que tu acha? Cara. Rapaz, cara, assim... Essa tu não sabia, hein, Rafa? Fala aí, por favor. Eu não sabia. A Celine E o Dion... filme é produção francesa, vai ser falado em francês, cara, porque ela é canadense. Ela é canadense. O filme vai ser em francês? Vai ser em francês e inglês, né? Obviamente, porque ela canta em inglês, mas é uma produção francesa. Mas, não, cara, olha só, a Celine Dion é uma cantora incrível, mas, brother, a história dela deve dar um sono. Que puta que o pariu. A não ser que o filme revele que ela, trabalhou em mina de carvão quando era pequena, apanhava do pai, sei lá. Mas, fora isso, não sei se eu vou querer ver, não. Vou repetir, é uma cantora incrível. Parece um amor de pessoa e tal, mas não dá, não. Ainda mais em francês, não tem a menor condição.
Olha só, por isso que eu quis jogar Bloodhound. Mas olha só, isso é uma coisa interessante também, pelo seguinte, a gente tava falando do Bohemian e do Rocketman. Se você me falasse hoje, né, que nem eu falei agora, os títulos dos filmes. Porra, óbvio, Bohemian Rhapsody, cara, tô louco, é uma das maiores expectativas que eu tenho. A gente não tá falando do Fred Mercury ou do Elton John. Não é que a vida do Elton John foi melhor ou pior do que a vida do Fred Mercury. Não, porque, por exemplo, quando a gente fez os casts, eu lembro que tinha uma pessoa que veio falar comigo e falou, não, mas você tá louca, a vida do Fred Mercury foi foda. Não, o problema não é a vida do Fred Mercury, a vida realmente é e continuará sendo. O problema é o filme. O problema é que, pra mim, o filme ele fica entre contar a história da banda, tocar a música da banda e contar a história do Fred Mercury. E ele não se acha entre esses três. O filme do Elton John, ele desenha uma linha narrativa muito bonita, muito legal, que eu, sinceramente, eu sentei no cinema e achei que eu ia odiar esse filme. E aí, com, sei lá, 10 minutos de filme, que eu entendi qual era a pegada do filme, eu embarquei, cara. E, como eu falo, como filme, pra mim, me convenceu mais. Eu achei mais legal. Não, óbvio. Eu lembro, cara, que o próprio Bohemian Rhapsody eu vi no cinema 2 vezes. Lembra que eu vi na cabine, que atrasou e tal, e depois eu vi mais uma vez. E na segunda vez que eu vi, assim, as pessoas do meu lado choravam, mas assim, de soluçar. Pra você ver o poder que a banda Queen tem, né? As pessoas choravam, e eu também chorei, assumo que eu chorei. Mas isso não é difícil também, o Maguinho chora. Não é difícil. Eu choro jogando videogame, né? Ok. Eu quando saio do filme de biografia, o Elton John, por exemplo, aconteceu isso. Eu saí do filme assim, caralho, eu vou pra casa agora ouvir Elton John. Foda-se. Exato. Sacou? É muito isso. Isso serve pra qualquer artista. O Bohemian Rhapsody, eu saí do filme tipo assim, foda-se, vou fazer um lanche. Caralho, é o Queen, velho. Era pra eu estar, sabe? Quicando. Vibrando em choque saindo do cinema. Maravilhoso. Não, eu tava, tipo, puta, foda-se. Vou fazer qualquer coisa. Eu não saio do cinema querendo mas ouvir é Queen, exatamente isso aí. Eu falei desses filmes que vão estrear agora em 2020, né? Tem outros filmes que ainda não tem elenco, não tem diretor e tal, mas já tem projeto, já sabe-se que alguns deles já tem até estúdio e tal, e já sabe que os filmes serão feitos. Eles estão trabalhando em filmes sobre Beatles, né? Não se sabe ainda, como não tem diretor, roteirista, não se sabe ainda se vai ser do início, vai ser no final da carreira e tal. Mas vai ter um filme só sobre os Beatles. Outra banda, Journey, vai ter um filme só sobre Journey. Janis Joplin, legal. Esse já tá rodando. Janis Joplin já teve elenco, já teve diretor, já perdeu e tal, não sei o quê. E tá sempre no imbróglio. Keith Moon, vai ter um filme sobre ele. Prince, Iggy Pop, Kurt Cobain e, obviamente, muitos outros que a gente vai ouvir falar por aí. A gente não faz ideia, mas já deve estar rolando por aí. Eu vou perguntar pra vocês, do coração. Do coração não, porque assim, isso é foda. É óbvio que a gente tem as nossas bandas favoritas, a gente quer ver um filme sobre a banda, mas qual vocês acham que daria um bom filme? Teria uma história boa, enfim. Rafa. Guns N' Roses. Olha aí. Que parte? Guns N' Roses, cara. Do início ao fim? Cara, não precisa botar o fim, não, que o fim é triste. Hoje em dia a banda é a tristeza, é a vergonha. Mas, cara, eu li a biografia do Slash, a história é insana. E assim, não tô falando só de parada de sexo, drogas e rock and roll, não. Né? Um monte de maluquice que acontece. Era o Axl que tomava esporro, aí ele pulava do carro em movimento, que não aguentava tomar esporro. Cara, fora toda a discussão e tal, que eles têm depois da saída do não só depois, né? Durante ainda, né? Os chiliques do Axl durante o show. Eu acho que o Guns tem material pra fazer um filme polêmico, assim. Legal. E acho que, cara, ia dar um puta num filme. Pô, legal. Filipão, o que você acha? Qual banda? Pô, cara, é difícil fugir um pouco das bandas que a gente gosta, né? Como você falou, assim, eu pensei até no David Bowie, mas como você mesmo já falou, tá pra sair um filme dele. Mais um. Mas, cara, uma banda que eu sempre quis ver, e tem um pouco essa questão do que o Guns N' Roses tinha, mas numa época que eu acho que as coisas eram mais pesadas, eu também já li uma biografia deles, e a história é pesada, é o Led Zeppelin, né, cara? Boa. Essa a tocou biografia o coração. do Led Zeppelin. Pois é, toca o coração e tem muita coisa, tem muita história bizarra, tem coisa que a gente não sabe se é lenda, se aconteceu. E não é só a banda, né? Porque a galera daquela época ali da Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos, era todo mundo muito louco. Pega o Keith Moon, que você falou e que tá pra sair o filme dele, mistura com a galera do Black Sabbath, que eles viviam muito juntos, bebiam juntos, faziam merda juntos. Então é uma época assim que, cara, pro rock rendeu muita história, assim. Eu acho que o Led Zeppelin seria... Vou concordar contigo, cara. Essa aí tocou o coração. Agora, pô, você falou uma aí, a minha que, assim, também não é meu artista favorito, mas eu adoraria ver um filme sobre ele, porque eu acho que rende. Ozzy Osbourne. Porque
que o cara foi Sim. do céu ao inferno, Boa. literalmente, cara. Ah, sem dúvida. E sem esse dúvida. eu acho que renderia um filme assim, tipo, o ator que fizer o Ozzy Osbourne pode até brigar por um Oscar, cara, porque o cara pega o cara do início da carreira até hoje, assim, não sei nem se até hoje, como o Rafa falou, né, mas o cara realmente tem uma história de vida bizarra. Não, então, é porque o Ozzy é tão bizarro que a história dele, pra um filme, é melhor do que a história do Black Sabbath. Pois Se você é. pegar É, o Black Sabbath pós-Ozzy, não em termos de música, em termos de história. É Com chato. certeza, Mas o Ozzy continuou na loucura dele, da carreira solo com dele. certeza. Maguinho, pra você. Bom, quando você jogou isso lá no e-mail pra gente, e essa resposta eu fiquei pensando, eu falei, cara, e é difícil também você não partir pra bandas que você gosta, né? Eu tinha pensado em duas bandas. Uma eu gosto demais e passei a gostar ainda mais, porque tem aí a pessoa que fala com a gente, que na minha opinião é o melhor vocal de Bruce Dickinson que tem no Rio de Janeiro. Ai, seu que é o lindo, Iron Maiden, para. né? Eu falo mesmo, não tem essa não. E eu acho assim, o Iron Maiden, você pode escolher fases, tem discografias fantásticas que o Rafaelo, enfim, pode falar muito melhor do que eu, apesar de eu ser muito fã da banda, que são temáticos, assim, tem CDs maravilhosos e o tempo que a banda tá na estrada, com histórias maravilhosas também. A outra banda que eu acho que, assim, tem tudo isso e mais um pouco são os Rolling Stones. Eu acho que, assim, o poder que os Rolling Stones têm ditar tendências de mercado e passar por tudo isso, e você vê os caras, tipo, sexagenários no palco, imagina histórias do Keith Richards e tal. Então, assim, eu acho que são bandas que você pode buscar os diferentes meios, biográfico, discografia, histórias pessoais. Eu acho que são duas bandas que dariam um filme bem legal, assim, independente do caminho que o diretor escolhesse, entendeu? Muito bem, muito bem. Gente, olha, foi um prazerzaço ter vocês aqui no palco comigo hoje, fazendo esse cast. Fica um pouco essa questão de, será que é musical, será que é biografia, será que é drama? Isso é o cinema, né? Que bom que o filme são vários filmes que bebem na mesma fonte, mas são filmes completamente diferentes. Se você que tá ouvindo a gente lembrou de algum filme que a gente não falou por aqui, ou se conhece algum filme desse gênero, desse subgênero, enfim, que a gente não citou, manda pra gente, ratoscast@gmail.com, contato@ratosdecinema.com, qualquer um dos dois e-mails, ou então a gente tá em todas as redes sociais também, você pode encontrar a gente, comenta lá qual foi a banda que você queria ver um filme, ou enfim, o que você acha um pouco desse gênero. Quero agradecer demais a vocês. Vou começar com o cara que abriu espaço no Rio de Janeiro para os músicos, para as bandas independentes, até bandas famosas que já estiveram lá, queriam conhecer, vieram de fora, queriam conhecer o bar dele. Então, Maguinho, você tem a sua importância nesse cenário também musical do Rio de Janeiro, e eu quero te agradecer por isso e por você estar aqui com a gente, trazendo um pouco dos seus conhecimentos de cinema e de música. Muito obrigado, deixe seus contatos. Bom, primeiro agradecer a todos, foi um cast maravilhoso falar de cinema e música, né? Eu que trabalho com isso já há 11 anos, é muito gratificante ver que a gente conquistou, né? Tá um cara aí que passou a ser um grande irmão meu, né? Que é o Rafa, passou de relação mais comercial e de uma relação muito mais familiar. Então, para mim é um motivo de um orgulho imenso. Então é isso, estou à disposição de todos, tá? Nas redes sociais, Marcelo Perello, nas redes sociais também do Bar Calabouço, espero encontrar todos sempre, continue indo ao cinema quando tudo isso melhorar, estamos nessa pandemia ainda, espero que a gente saia disso o mais rápido possível, para o bem de todos. Um abraço, galera, e até a próxima. Muito bem, Maguinho, mais uma vez, obrigado. Filipão, quero agradecer muito você também. Filipão, você é músico também, né, Filipão? Eu sou um músico semi-aposentado querendo retornar à estrada, rapaz. Né? Mas, Filipão, eu queria te então, agradecer gente, muito, porque você não tinha como estar de fora também, obviamente, como músico, como conhecedor, e de cinema, que você conhece bastante também. Queria que você deixasse seus contatos também, por favor. Gente, eu que agradeço esse papo maravilhoso, né? Como o Maguinho falou, a gente está falando de duas paixões nossas, né? Acredito que de todos, né? Que é cinema e música. Cinema, com certeza, né? E foi um cast maravilhoso falar de coisa boa, de muito filme bom. A gente foi lembrando dos filmes durante o cast, né? E, bom, nas redes sociais, estou como Felipe Fernandes no Facebook e no Letterboxd como FG Fernandes. Só me procurar aí, que é pra gente estar podendo falar mais sobre cinema e sobre música também. E é isso, galera. Um abraço para vocês, um abraço pra galera do Ratos aí e até a próxima. Muito bem, Filipão. Obrigado mais uma vez. Rafa, melhor vocal brasileiro do Iron Maiden, fora o Bruce Dickinson.
Foi isso mesmo que eu E ouvi? tenho dito. É um fofo, né, cara? Como que eu posso deixar mas é um você de fofo. fora? Como? Ah, O cara, público ia perdoar não. se você ficasse de fora desse cast, me fala. Não, e como antes de eu me despedir, eu não pagar pau pro Maguinho. Porque eu, assim, toda oportunidade que eu tenho, isso no meio de show, eu faço isso, eu pago pau pra esse cara, porque se a gente fala de rock and roll, de heavy metal, de hard rock aqui no Rio de Janeiro, esse cara é um dos pouquíssimos que eu conto nos dedos de uma mão, ainda sobra dedo, que fizeram alguma coisa pelo metal, pelo rock no Rio de Janeiro. Eu bato palma, né, ele com o Calabouço, e o Calabouço é um lugar muito representativo pra mim, porque eu tenho puta do orgulho, eu falo isso também em tudo quanto é show de aniversário da Brasília Meida, que a gente sempre faz lá, eu falo que eu tenho muito orgulho de ser o primeiro vocalista a ter pisado no palco do Calabouço. O primeiro show lá foi a Brasília Meida que fez. Eu cantei, eu dividi microfone com Keep Winger cantando Miles Away no palco do Calabouço. Olha aí. Eu pedi a minha esposa em casamento no Calabouço. Cara, Você fez a sua filha no banheiro do Calabouço? Você me falou também, né? Quase. Comemorou aniversário de velho, de criança. Pedidos de casamento, pediram pra eu falar. Foi pedido no meio do show da Brasília Media lá. Então eu não perco a oportunidade de pagar para o Maguinho. Você é foda, Maguinho. Você é incrível. Você é um tesão, inclusive. E queria agradecer a vocês pela oportunidade. Foi muito foda fazer esse cast. Falar sobre cinema e música, cara, é uma mistura que não tem como dar errado. E se quiser trocar uma ideia comigo nas minhas redes, é só procurar Rafael Salles. E por que não procurar Brasília Maiden também lá? Você vai encontrar tanto no Instagram quanto no Facebook, que é a minha banda cover de Iron Maiden. E aí, cara, quando tudo voltar ao normal e tiver show, você vai lá e vê se o Maguinho tava certo ou não, seu canto parecido com o Bruce. Olha aí. Muito bem, gente, olha só, eu quero agradecer muito aos nossos ouvintes, que estão, obviamente, nas suas quarentenas, mas estão aqui dando audiência a gente, estão aqui ouvindo, vendo, né, que a gente tá tentando tocar também do jeito que dá, tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra você, tá difícil pra gente tá tentando tocar o Ratscast sempre da melhor maneira, trazendo os temas variados, porque os filmes não tem. A gente tá tentando pescar ali na Netflix, mas como você, tá difícil, na Netflix também tá difícil. No cinema, então, não tem nada. Então, a gente vai trazendo os temas, né, sempre pra tentar agradar vocês o máximo possível. Então, muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer a todos esses nossos queridos amigos que estão aqui. Faço de novo o convite, se quiser entrar em contato com a gente. Nossos 2 e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e I wanna rock. Rock. Você fez seu próprio reverb, é isso mesmo? É isso aí.